Boa noite, Liliane. Boa noite, Wesley. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Joia. Tentar conectar Ah, o Pablo aqui. tranquilo. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aí. Já tem gente chegando. Claudinei já chegou aí. Naidson, boa noite. Rafinha. Ender, Ramon. O pessoal tá chegando. Boa noite, Ana Paula. Será por aqui mesmo. Gessiara, boa noite. Pessoal, boa noite. Meu nome é Liliane. Muitas pessoas aí já me conhecem da trajetória que eu venho aí há 14 anos na área de segurança do trabalho. E há 2 anos atrás eu criei um grupo, de profissionais de SSMA. E esse grupo começou pequenininho, com 25 pessoas. Hoje nós somos aí 257 profissionais. A gente troca experiências, a gente compartilha conhecimentos. E vendo a necessidade, de vocês aí, com várias dúvidas que estão surgindo em relação à atualização das normas, a migração do PPRA, para o PGR, a gente viu essa necessidade de iniciar um projeto, com algumas lives para esclarecer para vocês alguns desses conceitos, o que vocês vão ter aplicabilidade de agora em diante. E eu convidei, os nossos protagonistas aí, o Wesley, o Pablo, que tem uma vasta aí, carreira bem sólida na área de segurança, para estar contribuindo com a gente nesse momento. Eu espero que vocês aproveitem bastante, enviem suas dúvidas, A gente vai tentar ao máximo interagir com vocês nessa 1 hora. Se lá no final a gente não conseguir despedir, já fica aí o meu agradecimento, meu abraço carinhoso para vocês que tiraram esse tempo para estar aí com a gente. Fica com a gente até o final, que a gente vai ter uma surpresinha para quem ficar com a gente até o final, tá? Agradeço muito todos vocês e passo a palavra aí para o Pablo, Peço a vocês que convidem os seus colegas, que mandem para eles o link da nossa live, que realmente sejam muito participativos. Um beijo grande, Cris. Ah, que saudade, Cris. Saudade de todos vocês que estão entrando aí. E eu passo a bola para o Pablo agora, para ele falar um pouquinho com vocês. Beijo, pessoal. Muito bem, pessoal. Boa noite. Meu nome é Pablo. Sou técnico em segurança do trabalho da Stellantis, hoje Stellantis, atuo na Fiat Betim, na planta de Betim. Vem aí uma carreira onde já passei por alguns locais, outros ramos, siderurgia, mineração, enfim, uma carreira aí sólida como técnico, hoje engenheiro de produção e pós-graduando em engenharia de produção, Trilhando esse caminho aí, nesse nosso ramo que a gente ama, Pisou na segurança, se apaixona e é difícil sair porque é uma área apaixonante. Bom, a gente vem acumulando aí muitos amigos, muitos conhecidos, a Liliane é uma delas, o Wesley, tive o prazer de conhecer através desse projeto, sou grato a Liliane por isso. E nós viemos agora trazer esse conteúdo porque agosto está chegando, Agosto está chegando, vamos ver como é que vai ficar em relação a essa pandemia, se a gente pode ter um novo adiamento para a entrada da nova NR1, pode ser que isso aconteça. No entanto, a data que nós temos agora é agosto, para nós entrarmos aí com o GRO e o PGE, já substituindo aí, o PPRA e todas aquelas interfaces que se tem. Eu vou, de uma maneira muito simples e muito objetiva, trazer para vocês aqui um conceito do NR1, da nova NR1, a mudança de paradigma que ela representa, e vou também falar de alguma coisa assim, por que mudar, por que dessa mudança? E a gente sabe que muitas normas regulamentadoras, elas sim estão defasadas. A gente teve muitos ganhos nos últimos anos com normas que foram revisadas para melhor, A própria NR12, que a gente sabe que nasceu tão difícil ali, tão complicada, e foi amadurecendo ali essa questão da perfeição técnica que a gente precisa de ter
para com as máquinas mais antigas. Então, nós temos sim algumas normas defasadas. E por que precisa de mudar, né, pessoal? Temos normas de 30 anos atrás, né, de normas que foram escritas há 20 anos atrás. Hoje nós temos, principalmente com o advento da indústria 4.0, coisas muito relevantes do ponto de vista tecnológico, e a norma nem se aplica, né? A norma nem consegue conversar. Por exemplo, vou dar um exemplo de onde eu atuo hoje, né? que é lá no setor automotivo, na Fiat em Betim. Outro dia nós fomos fazer um Gemba na área, nós fomos resolver algum problema, procurar um direcionamento ali para fornos. Né? A gente viu que o NR14 não tem a mínima condição de ser o direcionamento para os fornos que nós temos, porque o equipamento ele é muito mais avançado do que a norma, né? Então a norma não consegue acompanhar. Então, dentro dessa questão, a nova NR1, ela traz aí um conceito novo, um conceito moderno de priorização de risco através da classificação, né? E é coisa que a gente vê, né? A forma como ela está escrita, uma norma perfeita, é claro, né? Mas uma norma que nasce com estão reportando aí que está falhando muito. É que sua voz está com eco, Pablo. Vê se consegue reposicionar. Deixa eu reposicionar aqui, de repente. Pessoal, posiciona aí se melhorou alguma coisa. Melhorou sim, Pablo. Eu vou de repente aqui também, né? Estou numa sala fechada aqui, vou abrir a porta que eu acho que melhor espalha um pouco o áudio, né? E aí, pessoal, melhorou ou não? Melhorou, Pablo. Pode ir. Melhorou. Tá bom. Bom, então é o seguinte, dentro dessa questão, tem uma questão muito importante que eu quero falar com vocês, que é a visão prescritiva que muitas normas tinham, que é de falar assim, olha, você precisa de fazer desse jeito, né? Então, a nova NR1, ela não traz para você como você vai fazer. Olha, faça isso, né? Ela fala o que você tem que fazer. Então, quando você pega ali uma norma que dava muito certo na mineração, né? E aí você vai para uma outra, para siderurgia, por exemplo, que você já não consegue aplicar tão bem essa norma. Tá certo? Então, com a nova NR sendo mais diretiva do que prescritiva, nós temos aí uma capacidade muito ampla de atender. Isso é coisa de legislação de países modernos, né? Então, isso é um aspecto muito importante para a gente. Para introduzir, para o Wesley com a gente aí também, né? Trazendo um aspecto mais prático do PGR e do GRO, queria comentar com vocês também da questão daquela mudança que nós tivemos em relação ao risco. Qual o risco que nós estamos preocupados dentro da nova NR1? Nós estamos preocupados com o risco da lesão, e não somente o risco do acidente acontecer. Né? Então, quando eu me preocupo com o risco da lesão, eu me preocupo não só se a pessoa vai cair, né? Mas se ela cair de altura, Pablo, quais são as lesões? tá dando retorno na sua voz, no seu áudio. Poxa. Vou fazer o seguinte, vamos passar para o Wesley, e aí depois eu volto, depois eu entro junto com ele. Vamos tá bom? lá. Aí eu vou resolvendo isso Tá aqui. bom. Ô, Pablo, experimenta ver um fonezinho desses comum mesmo, talvez melhore, tá? Vou pegar um fone aqui. Beleza. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos aí. O Pablo jogou a bola aí no meu peito, agora tem que chutar pro gol, né? Vamos lá. Ao vivo, né? Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Vou tentar falar aqui um pouquinho, complementar a fase do Pablo, né? Mas ele estava falando da questão das mudanças das legislações e uma mudança da NR1. Né? A NR1, ela deixou de ser aquela condição, as normas regulamentadoras que estão sendo revisadas como um todo, elas estão deixando de ser aquela condição, você tem que fazer assim, faça deste jeito, siga este formulário. As normas estão dando a possibilidade de nós, profissionais
de segurança do trabalho, criar formas de fazer gestão, cada empresa tem a liberdade de fazer sua gestão, desde que atinja um objetivo, né, que atenda ao requisito legal. Como você vai fazer não é mais tão relevante para a fiscalização ou para o governo. O importante, mais que isso, é que você faça, que você garanta a segurança e a saúde das pessoas. E aí que vem a NR1, né? Você vai ver que o texto que trata do gerenciamento de risco da NR1 não é um texto tão grande assim. Se for pensar bem, acho que não dá nem 3 páginas, né, da própria NR. Mas cada item daquele ali, quando você vai aprofundar, né, e a gente tem aprofundado isso nos cursos de gerenciamento de riscos, 9 horas é pouco para falar daquilo, né, daqueles tópicos em específicos. Tá? Então, cada tópico daquele ali, você vai buscar referência com outras normas, como a ISO 45001, né, e a ISO 31000, que o Pablo ia comentar com a gente, que trata da gestão de riscos. Né? Então, hoje, o que nós temos de normas, de NRs, que vai falar de gerenciamento de risco? Basicamente, nós temos 4 NRs hoje que vão tratar de gerenciamento de riscos. Tá? Nós temos a NR1, que vai tratar, né, de programa de gerenciamento de risco para a maioria das empresas. Depois nós temos a NR18, que é para construção civil. Então, gente, a partir de agosto a gente esquece, né, entre aspas, o PPRA, porque você não vai jogar ele no lixo. Tá? Você tem que guardar ele um histórico da sua empresa, e ele é necessário ser arquivado por um grande período aí de 20 anos, se não me engano. Você vai substituir o PCMAT. Só um detalhe, né, um ponto de atenção, que a obra que já está em andamento mantém-se o PCMAT. As obras que se iniciarem após agosto já tem que dar o start a partir do PGR. O que tem que ter o PGR da construção civil? Tudo que tem na NR1, mais um pouquinho, que é o específico da construção civil, como projeto de linha de vida, que é dos SPIC, né, do Sistema de Proteção Individual contra Quedas, projeto do canteiro de obras, projeto de instalações elétricas, entre outras informações. A outra norma que vai trazer o PGR é a NR22. Eu comecei minha carreira em segurança do trabalho há 13 anos atrás, eu já fazia PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, para mineração. Muito que está lá dentro do PGR da mineração, ele é levado para o PGR da NR1. Por exemplo, investigação de análise de acidente, nós temos a questão de plano de resposta à emergência, está no texto da NR1, coisa riscos ergonômicos e organização do trabalho, de certa forma, está no texto da NR1. Então, peraí, nós já tínhamos uma norma que tratava de gerenciamento de risco. Provavelmente, a tendência, eu não vejo outra lógica, né? Que no seu processo de revisão, ela vai responder assim como a NR18 responde a NR1, né? Faz tudo que está na NR1, mais o que é específico da mineração. Por exemplo, plano de estabilidade de maciço, plano de barragem, que são coisas específicas que vai existir na mineração. A outra norma que vai tratar de gerenciamento de risco, eu não sei se alguém aí é da área agrícola ou já prestou serviço na área de pecuária, agricultura, né? Tem o PGR para esse tipo de trabalho, que é com base na NR31. Então, gente, nós já temos hoje 4 normas para entrar em vigor, né? Uma já está em vigor, que é a NR22, né? Deve passar por revisão, mas nós já temos 3 normas novas para tratar de gerenciamento de riscos. A verdade, gente, a gente não vai começar do gerenciamento de risco do zero. Tá? A gente não vai começar, começou a NR1, a gente tem que começar a gestão de risco. A não ser, né, Pablo, que o pessoal que estivesse trabalhando, chinela havaiana, bermudinha, sem camiseta, sem treinamento, sem EPI, você vai começar o gerenciamento de risco do zero. Do contrário, você já tem um EPI, você já tem um PPRA, você já tem um treinamento, você já não vai começar do zero. Você já tem um gerenciamento de risco. A questão é, ele está adequado e responde à norma, sim ou não? E como você vai levar esse gerenciamento de risco dentro de um programa chamado PGR? Então, a gente não vai inventar a roda. A gente vai começar com algo que já existe, né, que é o processo de gerenciamento de risco, já existe no mundo há muito tempo. A própria ISO 31000 é de 2009, não é, Pablo? Acho que é 2009, né? Isso, justamente. Inclusive, é interessante esse ponto. Melhorou o áudio agora, pessoal? Melhorou, né? Mas é interessante, Wesley, você tocar nesse ponto, que assim, essa nova NR que o governo acertou muito ao trazer a gestão para dentro de requisitos legais, né, ela vem premiar aquela empresa que já fazia uma boa gestão, que já tinha certificação. Não que ela não vá ter que também fazer algumas adequações, mas é assim, ela já sai lá na frente, né, ela já sai lá perto da linha de chegada. Quem não tinha um sistema de gestão, quem não o fazia,
né, vai ter que pedalar um pouquinho mais, né? Nada impossível, obviamente, né? Tanto é que a gente está aí com essa ampla gama aí de profissionais fazendo essas implantações, correto? Ô, pessoal, Isso mesmo. Então, uma dúvida que eu acho que está aí na cabecinha de todo mundo é qual o impacto, né, que a NR1 tem aí sobre as contratadas, sobre a gestão de contratadas. Depois, se vocês puderem dar uma explanada, eu acho que é bem bacana aí para o pessoal. bom, você quer falar ou quer que eu falo, Pablo? Bom, vou começar aqui, vamos tocar a bola aqui e a gente faz o gol junto. Assim como todo requisito legal, a contratante, né, ela é corresponsável, ela é responsável solidária. Nós sabemos disso, independente se é o PGR agora ou se é um outro requisito. Óbvio que cada empresa tem personalidade jurídica própria, então cada empresa contratada dentro de um complexo tem que ter o seu PGR, tem que desenvolver a sua forma de gestão, né, para atender a nova NR1. Mas eu acho que, assim, partindo do... Acho não, né? Isso já é um conceito que está harmonizado. Se eu tenho uma CIPA, ela tem que estar harmonizada, contratante, contratada. Se eu tenho um SESMIT, ele tem que estar harmonizado, a atuação do SESMIT da contratada e da contratante. Assim como também o PGR, porque o ambiente ele é compartilhado, né? Então não é uma coisa que eu estou com várias contratadas dentro de uma contratante e cada um por si, Deus para todos. Não. Tem que haver uma harmonização, sim, do ponto de vista de gestão, principalmente, né? O que eu vejo muito nisso e que a gente tem que entender é a questão do conceito, que eu gosto de conceito de dono do risco. Quem é o dono do risco? Aquela pessoa que é o dono do risco é quem tem que gerenciar. Se a dona do risco é a empresa da Liliane, a Liliane tem que me fornecer as informações relacionadas ao risco que é dela. Até tem uma frase, né, que um empreendimento qualquer ou na vida, né, você pode terceirizar um serviço, mas nunca o risco e suas consequências. A Liliane, ela terceiriza o serviço, ela contrata uma empresa para prestar o serviço, mas o risco é dela. O risco que pertence ao ambiente, às máquinas, os espaços confinados, são riscos que pertencem a ela, que ela deve gerenciar e responder isso às contratadas. O que a NR1 pede? É que a Liliane, como contratante, ela me disponibilize, de alguma forma, pode ser através de um inventário de riscos, riscos que são de sua responsabilidade, que vão interferir na minha atividade ao laborar no ambiente dela. De contrapartida, eu vou fazer uma atividade de pintura, que não tem na empresa da Liliane, eu vou usar um produto tóxico que ela não tem. O risco desse produto é meu, eu sou o dono desse risco. Então, de contrapartida, eu tenho que entregar para a Liliane o inventário de risco da minha atividade que eu irei trabalhar dentro do ambiente dela, os riscos que eu irei levar para o ambiente dela, porque eu sou o dono daquele risco e eu preciso gerenciá-lo. A partir desse momento, é o que o Paulo falou, a gente vai ter que ter uma sinergia na coordenação desse risco, porque o risco se torna compartilhado nesse momento, né? Compartilhado porque meus trabalhadores estão expostos ao risco da Liliane e também compartilhado porque eu estou levando o risco aos trabalhadores da Liliane. Então, essa relação de contratantes e contratados é através da troca, né, de informações referente à gestão de risco, que é o que está o anexo lá, né, no que está nas disposições gerais da NR1, tá, gente? Então, a relação de contratados e contratantes é mostrar quem é dono do risco e que medidas de controle devem ser implementadas. Uma coisa que as pessoas... Wesley. Oi? Tem um ganho aqui, né, que eu não tinha parado para pensar até então, que a contratante vai ter. Você lembra muito bem, né, você, Liliane, todo mundo que está participando aí, a galera, quando as contratadas não tinham o sistema de gestão, estava chegando as auditorias, os ciclos de auditorias internos e externos do sistema de gestão, né? Às vezes era um corre-corre aqui, a contratada que talvez tinha um pouquinho menos de estrutura, né? E agora? Agora é requisito legal. Cada uma vai ter que ter o GRO e o PGR. Vai ter que ter o seu gerenciamento de riscos. Então, assim, parte do pressuposto, né, é o que se espera, e esses processos sejam muito menos sofridos, né? Uhum. Uma resposta para essa auditoria de sistema de gestão. Sim, sim. É só as pessoas têm que entender também uma diferença, gente, que GRO não é PGR, PGR não é GRO. Como assim, Wesley? Porque as pessoas estão assim, no outro dia um treinamento a pessoa perguntou, então a empresa tem que ter dois documentos, né? O GRO e o PGR. Não, gente.
Gerenciamento de riscos é o conjunto de ações sistêmicas desenvolvidas pela organização em prol, né, do controle de um determinado risco. Então, por exemplo, gestão de riscos ocupacionais, beleza? Vamos fazer gestão de riscos ambientais, beleza? São GROs, né, gerenciamento de riscos ocupacionais, ou GRA, gerenciamento de riscos ambientais. Então, são um conjunto de ações. Agora, o PGR é a materialização desse gerenciamento de risco. Ou seja, é como eu vou trazer meu processo de gerenciamento de risco para um programa. Esse programa é como eu faço o gerenciamento, eu como, né? As ações, os riscos, né? A antecipação, o cronograma, o plano de ação, tudo está ali. Mas é a materialização do programa, né? O programa ele vai ser composto aí de inventário de risco e plano de ação no mínimo. Mas ele é a materialização da gestão de riscos. Eu posso ter um PGR, eu tenho lá um programa, um PGR, bonitinho, com plano de ação, inventário de riscos, tudo bonitinho. Mas se eu não aplicar esse programa, eu não tenho GRO, eu tenho PGR. E a NR1 não pede para você trazer PGR. A NR1 fala, cabe à organização constituir o gerenciamento de riscos ocupacionais. E o gerenciamento de riscos ocupacionais deve dar origem ao PGR. Né? Então, assim, eu posso ter PGR sem ter GRO. O cara que só tem um documento de gaveta, ele tem um PGR, mas não tem o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, GRO é a aplicação prática do dia a dia, são as ações e os resultados do programa. Exato, Wes. A gente pode dizer assim, resumir, né? Resumir agora, porque não tem nada que resumir no PGR, que é realmente bem complexo a implantação. Mas veja bem, o PGR é a entrega do GRO. Sim. O GRO, como eu faço a gestão? PGR, o meu controle, o meu entregável, né, do GRO, correto? Isso, é a materialização, né? Materialização, exatamente. Wesley e Pablo, então quer dizer que para a empresa fazer o PGR, a contratante precisa fornecer o GRO? É isso? Não, é o seguinte. Não, se eu for prestar um serviço na sua área ali, né, você vai me falar, imagina que eu vou fazer uma pintura no seu espaço confinado. O espaço confinado é seu, os riscos são seus. O que você tem que me fazer? Você tem que me passar os riscos que são oriundos do seu espaço confinado. Por exemplo, no seu espaço confinado, passa um material que gera monóxido de carbono. É um silo de grãos. O grão pode criar monóxido de carbono, acho que gás sulfídrico, e também, ele, se for poeira, ele pode ser explosivo. Então, você tem que me informar isso, porque eu vou trabalhar, sou acostumado a trabalhar em vários espaços confinados, mas não no silo. Então, esses riscos são seus, você vai me passar essas informações no momento da minha contratação. Eu trago isso para dentro do meu PGR, porque eu vou ter que treinar meus trabalhadores nesse risco, vou ter que comprar equipamentos para esse risco, responder a esse risco. De contrapartida, Liliana, eu vou fazer uma pintura impermeabilizante dentro do seu silo. Vou usar um produto tóxico que você não tem a mínima ideia qual seja. Então, eu vou te entregar os riscos referentes à minha atividade de manutenção do seu silo. Né? E aí você vai entender, o Wesley vai fazer isso aqui dentro, ele vai trazer esses riscos aqui dentro, ele está trazendo esse produto químico. Então, vai haver essa troca de... A contratada vai entregar, no mínimo, o inventário dos riscos da atividade. Tá? A contratada. E a contratante tem que informar, pode ser por meio de um inventário de risco do espaço confinado, os riscos por qual eu estarei exposto no seu ambiente. Tá? Então, a partir disso, ambas vão fazer o gerenciamento do risco. Porque o risco agora está compartilhado. Isso vem muito para separar justamente o joio do trigo, né? Muitas empresas que hoje estão acostumadas ali a fazer um preço melhor, mas em conta, por não possuir, por não ter segurança, né? Por não fazer segurança. Hoje, com a vinda dessa documentação, dessa harmonização, eles não conseguirão mais, né? A gente vai selecionar melhor, conseguir fazer uma melhor gestão, conseguir realmente garantir que as empresas que vão executar trabalhos dentro das nossas áreas, elas tenham o mínimo, né, de conhecimento, de certificação possível, não é isso? Sim, e não é só separar as empresas, mas é porque as empresas são orientadas por profissionais. O empregado ele não sabe de norma de SST. Ele não sabe, ele mal sabe as coisas que conta que ele tem que pagar muitas das vezes. Né? Então ele é orientado pelo setor contábil, orientado pelo setor jurídico e orientado por uma pessoa de segurança do trabalho. Seja uma medicina do trabalho, ou um técnico, ou um engenheiro, alguém que está orientando. E aí vem muito como ele está sendo orientado da maneira adequada, né? Porque às vezes ele não está sendo orientado da maneira adequada, ninguém informou. Simplesmente entregou para ele um PPRA, que está aqui o seu PPRA, toma.
Ué, claro que ele não vai seguir cronograma do PPRA, ele nem sabe que tem cronograma naquilo. Ele nem sabe o que é um cronograma. Às vezes a gente penaliza o empreendedor, mas às vezes ele nem sabe daquilo, ninguém explicou para ele. Liliane, dentro desse assunto ainda, que o Wesley explanou muito bem, tem um caso de benchmark, né, que é um conhecido meu, por exemplo, o que você falou, é separar o joio do trigo. A CEMIG, ela faz uma gestão de risco de uma maneira tão interessante que agora ela está implantando PGR lá com muita tranquilidade, né? Ela já tinha um book com todos os tipos de serviço dela, né? Com a descrição do passo a passo, uma análise de risco. Passo a passo, risco e medida. Tá, beleza, que novidade que tem nisso, Pablo? Era tão detalhado, mas tão detalhado, que ela usa esse book para licitação. Quando a contratada dela ganha a licitação e vem, olha, qual que é o serviço que eu tenho que fazer? Exatamente isso que o Wesley falou, né? Ela pega esse book, que já está lá descrito, né, o passo a passo das atividades, qual que é o risco, requisitos legais envolvidos, né, tudo de saúde e segurança, obviamente, que eu estou falando. E aí, então, quer dizer, você já entrega ali, ó, toma, é isso aqui que você tem que fazer. Né? Agora, ela já, para implantar o PGR, ela já tem ali, né, 80% do caminho percorrido. Né? A gente tem que prestar muita atenção, porque vai ter empresas que elas são contratadas e também elas são contratantes, né? Por exemplo, eu tenho clientes aqui que ele é contratado, ele presta serviço na Gerdau, né, por exemplo. Mas ele contrata para esse pessoal para dar manutenção também. Então ele tem que fazer a gestão junto à contratada, a gestão interna dele e a gestão junto à contratante. Então ela tem que estruturar a PGR em 3 aspectos, né? O gerenciamento de risco tem 3 aspectos. Conversando com o dono do risco, que é a contratante, o dono do risco que é a contratada e o risco que é dela. Então são 3 momentos que ela tem que atuar. Então quando muda um pouco, né, quando se tratando de PPRA, né, comparando o PGR com o PPRA, isso muda um pouco. A questão é, quem dita as regras do jogo, eu sempre falo para o pessoal, não é a legislação que dita as regras do jogo. O que dita as regras do jogo são os riscos. Tudo que a gente faz é responder ao risco. O risco é o nosso cliente. Nós da segurança, o risco é o nosso cliente. A gente tem que responder adequadamente a ele. Então a gente analisa, identifica e responde a ele. A norma é o mínimo que a gente tem que cumprir em resposta ao risco. A norma é uma resposta ao risco. O EPI é uma resposta ao risco. O procedimento é uma resposta ao risco. Nós, profissionais de segurança do trabalho, somos uma resposta ao risco. Né? A gente surge, a gente existe por causa do risco. Exatamente. Exatamente. Ô, meninos, Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Vai lá, Pablo. Não, eu queria comentar e queria também a opinião do Wesley. E você que está aí nos assistindo, você também, se você já trabalhou com sistema de gestão, começou lá na BS 8000, né? Aí o pessoal um pouquinho mais antigo da segurança, começou lá na BS 8000, depois veio para OSAS e agora ISO 45001. Você sabe, né? A gente já suou muito para fazer o levantamento de perigos e riscos, né? Olha que interessante, aí a gente já parte do perigos e riscos dentro de um sistema de gestão, mas você vai observar ao implantar o PGR que muitos riscos mecânicos, que agora você vai ter que detalhar o risco de tal forma, você vai perceber que muitos riscos mecânicos, riscos de acidentes, né, a gente era um tanto quanto genérico com eles. E no PGR, como eu vou descrever ali cada fase, cada etapa, de maneira bem minuciosa, né, o risco mecânico, olha, eu tinha 5 riscos de acidente aqui nesse processo, né, com a implantação do PGR vai subir para 15, 20, né, isso vai subir muito, porque eles ficavam um pouquinho escondidos ali, porque o levantamento de perigos e riscos costumava ser um pouco genérico, agora ele vai ter que ser muito objetivo, né, e um ganho também que nós teremos, com detalhamentos do passo a passo das tarefas, né, com a implantação do PGR, nós sabemos a dificuldade do chão de fábrica, né, algumas pessoas não gostam desse termo, chão de fábrica é apenas nós ali que ficamos ali no dia a dia na fábrica, a obra, o pessoal da obra, o pessoal de outros setores, a gente sabe da dificuldade que era para realizar uma análise de risco bem elaborada.
né? Quando a atividade saía da rotina, a gente precisava de fazer uma análise de risco e a gente não conseguia ali fazer com que a equipe fosse tão detalhada. Bom, é uma oportunidade dentro do PGR de você criar aí uma grande master list das suas tarefas, né? Porque você vai precisar fazer isso para você levantar todos os perigos mecânicos. E aí você já tem uma base de dados ali, né, para você poder trabalhar, né, Wesley? Então são duas questões. Primeiro, do PGR, essa questão do risco mecânico, que vai aumentar, né, e essa ajuda também para outros procedimentos. Concorda, Wesley? Não, sim, e eu até anotei aqui, tá nas minhas anotações para falar, né, que o principal impacto do gerenciamento de risco, na minha opinião, tá, gente, pode discordar à vontade, mas antes de falar, né, lembrar o pessoal que eu tenho meia hora de live aí, para compartilhar, convidar o pessoal se estiver gostando, tá, gente? Convido o pessoal para participar com a gente aí, né? O principal desafio, o principal impacto vai ser essa necessidade dos riscos mecânicos, porque risco químico, físico e biológico, mais ou menos bem feito ou mal feito, já tinha lá no PPRA. Então, você colocava risco mecânico, porque ficava aquela discussão. A NR9 não pede? Põe, não põe, põe, não põe. Tem auditor que pede para colocar, auditor que pede para tirar. Então, ficava aquela questão. Né? Então, agora vai, né? Vamos colocar mais ou menos aqui, disfarçado, né? Mal colocava lá o risco mecânico. O ergonômico, bem feito ou mal feito, tinha análise ergonômica do trabalho. Mas eu sempre falava no treinamento de social, por que a gente não faz na nossa empresa um programa de prevenção de riscos mecânicos? Com o processo de antecipação, reconhecimento, avaliação. Qual era o PPRA? Programa de prevenção de riscos mecânicos. Para acabar a discussão se punha ou não punha o PPRA, fazia um programa de gerenciamento de riscos mecânicos. Mas ninguém fazia. Por quê? A legislação não pedia. Agora, quando surge a necessidade, a obrigatoriedade pelo PGR, vem o desafio. Porque agora você vai levantar riscos de explosão, incêndio, queda, espaço confinado e outros, né, que são relativos a corte, amputações e outros que são relativos ao seu ambiente de trabalho. Então, começa a ter um desafio. E aí, por exemplo, a maioria das pessoas não sabe nem escolher um cinto para trabalhar a altura. Para escolher uma luva adequada. Aí coloca lá, eu acho engraçado, né, dentro do risco mecânico, é o seguinte, pedreiro, qual luva que o pedreiro usa, gente? Qual geralmente o pessoal dá para o pedreiro trabalhar? Luva de vaqueta. Vaqueta. Aí você vai para o carpinteiro, qual que ele tem? Luva de vaqueta. Tá com dinheiro de vaqueta, costuma ser raspa mesmo. Aí vai para o mecânico, vaqueta. Aí vai para o servente, vaqueta. Aí você vai para o auxiliar de serviços gerais que limpa equipamento, vaqueta. Pintor. Aí você vai para o caminhoneiro, vaqueta. Pintor, vaqueta. Todo mundo ganha vaqueta, né? Como se fosse o EPI universal. A vaqueta é multi. Né? Nada contra a vaqueta, mas ela não é um EPI universal. Mas por que a gente não preocupava com luva? Porque risco mecânico não entrava no PPRA. Então, da vaqueta. Eu estou fazendo aqui uma análise aqui de luva, são 4 modelos que atende. Aí você tem que pensar em N398. Aliás, acho que é 398 mesmo, que trata de abrasão, corte, perfuração e rasgo. Né? Então você tem que ter essa informação de luva adequada. Então é um desafio para isso. E as pessoas me perguntam, o que é PGR? PGR, gente, para mim, é um banco de dados para tomada de decisão. Quando você pensa em classificar o risco, pensando se é trivial, alto, médio, baixo, você tem ali uma informação para tomar a sua decisão. Se o risco é alto, é a prioridade para você. Invista recursos nele. Né? Invista pessoas, treinamentos, horas, material, equipamentos, medições. Por que aquele risco é alto? Então você tem que tomar uma decisão. Qual risco é prioridade para a minha empresa? Os riscos altos. Depois vai ter os médios, depois vai ter os baixos e os triviais. Então o PGR, gente, bem levantado, é uma ferramenta para tomar decisão no processo de gestão. Quanto que eu tenho que gastar de dinheiro com segurança do trabalho? Bom, a base é o PGR. Vai lá no PGR, vê as ações que você precisa, quais são as prioridades, você já tem uma previsão, fala assim, eu preciso disso, faz orçamento, você já consegue entregar para o seu cliente, para o contratante, para o empregador, quem for. Eu preciso disso e disso, e o custo do ano que vem é esse. Essa é a resposta ao risco. Né? Então, eu consigo utilizar o PGR como um banco de dados estratégicos no meu sistema de gestão. Né? Algo para recursos. Então, acho que é alguma coisa que a gente tem que pensar. O pessoal fala muito que às vezes, os empresários, né, até colocaram aí agora, que eles não têm conhecimento aí dos EPIs, né? Então, cabe aí a cada profissional de segurança do trabalho que está aí à frente, né, da emissão desses documentos, desses levantamentos, né, procurar os especialistas, Wesley aí, ó, super especialista em gestão de risco, segurança do trabalho, né, para que possa disseminar esse conhecimento aí para os contratantes, né?
Eles perguntaram aqui, pessoal, vocês dois, se tem algum impacto, né, nessa nova NR1 para a área de meio ambiente, nessa gestão nova aí. Tem pessoal do meio ambiente aí na live. Não, na verdade, gera e não gera diretamente, não. Né? Mas se você pensa, se eu gerencio o risco de explosão, eu não vou ter explosão. Se eu não tenho explosão, não tem impacto ambiental. Né? Se eu gerencio o risco de vazamento, né, de incêndio devido ao vazamento de óleo diesel, eu reduzo o impacto ambiental. Mas tem um PGR na legislação ambiental também, tá, gente? É que vocês têm que ver que PGR na área ambiental, acho que já deve ter uma década, tá, gente? Tem alguma coisa, tem legislações que tratam do PGR da área ambiental. O que eu quero dizer, assim, nós estamos inventando a roda, gente. Ó, você pode ter um programa de gerenciamento de riscos ambientais, programa de gerenciamento de riscos financeiros. Muitas empresas têm. Tem empresas que têm programa de gerenciamento de atentados terroristas. Você acha que a Petrobras não tem um programa de gerenciamento de atentados terroristas? Né? O programa de gerenciamento de riscos jurídicos. Tá, gente? Então, quando eu tenho a ISO 31000, que trata de gestão de risco, você pega essa gestão e acrescenta a terceira palavra. Sabe? A última palavra. Inclusive, riscos positivos, né, Wes? A oportunidade de ganho e perda. Uma bolsa de valores. Por que muita gente não aplica em fundos de investimento variável? É um risco, não é? Não é, Pablo? Não é, Liliane? É o risco. A poupança não tem risco. Beleza? Eu estou gerenciando meu risco. Quando eu vou para um fundo de investimento, aí tem lá o risco pequeno, médio ou alto. Só que aí eu tenho o risco ali, tanto para ganho quanto para perda. Você pode colocar lá 10 mil reais dentro de um ano, você ter 20 mil, ou você pode colocar 10 mil reais e dentro de um ano você ter 4 mil. Né? É o risco, a oportunidade de ganho, né, ou perda. E entender isso para gerenciar de maneira adequada. Essa possibilidade de ganho ou perda. Então, assim, relação direta com o meio ambiente, direta, sim, não, em termos de legislação. Mas impacto na questão ambiental, se eu gerencio bem os meus riscos químicos, principalmente, risco de explosão, e até o uso, controle de EPI, né? Se eu gero menos EPI, né, que eu estou controlando a questão ambiental. E na área da saúde? Justamente. Tem pessoas da saúde. É importante dar a definição que a nova NR1 dá, né, quando ela fala de riscos ocupacionais, né, e o risco de lesão e agravo à saúde. Né? Então, risco de lesão, risco de acidente, o risco do corte, o risco do esmagamento, o risco da fratura quando eu cair de altura e o risco de agravo à saúde. Aí que entra todas as questões de higiene ocupacional que nós sabemos que podem possuir interface com a saúde. Né? Não estou me referindo à saúde do colaborador, isso é óbvio, né? Mas para a área da saúde, tanto lá na NR específica de saúde, quanto no dia a dia, nos aspectos de higiene ocupacional que, porventura, tenham essa interface. Né? Mas é importante a gente, né, ter essa delimitação, né? Riscos ocupacionais de lesão ou agrava a saúde, correto? Correto. Sim. Ô Wesley, depois que você complementar aí o Pablo, antes que eu esqueça, eles perguntaram a periodicidade do PGR. Aí você complementa e já emenda. Tá. Vamos lá. A relação do PGR com o NR7 ela é muito íntima, tá? Eles têm uma boa conexão. Primeira coisa que você vai ver é que a NR7 ela vai citar, né, PGR, acho que umas 16 vezes. Tamanho essa ligação. E uma coisa que a gente vai ter que depender muito do pessoal da ocupacional, quando a gente está pensando na severidade. Risco é probabilidade vezes severidade. Essa é a matriz de risco mínima necessária. A probabilidade, através de avaliação de dados, de busca de informação, a gente consegue entender essa probabilidade. A severidade, eu tenho que pensar qual a consequência. Né? O PGR pede para a gente colocar a consequência. Por exemplo, qual que é a consequência da exposição ao tolueno? Bom, eu como engenheiro de segurança não tenho a mínima ideia do que causa um tolueno. Tá? Qual é o dano à saúde do trabalhador a exposição ao tolueno? Eu não sei. Quem vai me ajudar com isso? A medicina. A saúde, né? Pessoal, o que vai causar o tolueno? O médico. Qual que é o dano máximo causado pela exposição ao tolueno? Ele pode ter, sei lá, vou dar um bicudo aqui, ele pode ter um câncer. Beleza, então lá no meu PGR eu vou colocar lá intoxicação, sei lá, problemas dermatológicos e câncer. Aí eu vou analisar a severidade. Poxa, se a exposição a esse tolueno causa câncer, a severidade tem que ser alta.
De contrapartida, se ele falasse assim, não, o máximo que o tolueno vai causar é uma pequena dermatite. A severidade é baixa. Eu posso ter uma probabilidade alta, mas a severidade é baixa. Então, eu tenho que entender isso. A medicina do trabalho tem que estar, nesse momento, conversando. Agora, vai ter uma coisa legal, é que a hora que a gente hoje entrega um PPRA para a medicina do trabalho com 4, 5 riscos. E a gente vai entregar um PGR com 14. Mas a medicina chega lá, um PGR com 14 riscos, o que ela vai fazer com tantos riscos? Né, gente? A saúde ocupacional, a medicina ocupacional, com 14 riscos. Ela vai ter que analisar criteriosamente quais precisam de exames, né? E quais precisam realmente ser mensurados, né? Quais precisam realmente ter monitoramento da saúde do trabalhador. Essa é a diferença. Falando aqui de uma empresa que eu fiz o PGR já, quando chegou lá, a medicina do trabalho falou assim, não, gente, é para colocar esse instituto de risco mesmo no TCMSO, porque aumentou muito. E isso vai chamar a fiscalização. Porque brotou da noite para o dia 10 riscos na função? Não tem, não brotou, é porque antes a gente não avaliava, é o que o Pablo falou, né? Muitos riscos não eram avaliados. Quando você criou isso, gera essa condição de assustar, né? Como é que, poxa, de um mês por outro surgiu 10 riscos? Né? O que ficou no passado, gente. Agora é daqui para frente. Né? Sobre a periodicidade do PGR. Bom, a periodicidade de revisão do PGR, tá, gente, é obrigatória a cada 2 anos, se você não tem uma certificação. Então, revisão, PGR não tem vigência, tá, gente? PPRA nunca teve vigência. Anota aí, PPRA nunca teve vigência. O que ele tinha era revisão. O máximo que você podia escrever no PPRA era assim, data de elaboração inicial, porque data de elaboração inicial e data prevista da próxima revisão. Tá? A data prevista da próxima revisão. Pessoal, deu uma travada aqui? Tá me ouvindo? Ficou geral. Deu uma travada, mas já voltou. Tá a sua voz saiu normal. Beleza. Então, assim, que a data prevista da próxima revisão, que era anual. O PGR vai ser a mesma coisa. Data da elaboração inicial. Por exemplo, 2 de agosto de 2021. Data prevista para a próxima revisão. 2 de agosto de 2023. Se não ocorrer nada, tipo, você não comprou nenhuma máquina, você não alterou nenhum risco no seu ambiente de trabalho, você não teve nenhum acidente que precisou mexer no inventário de risco, tá? Ou seja, a empresa não mudou nada, não teve alteração nenhuma em risco. Você não pode propor uma ação no plano de ação que tenha que mexer no risco. Se você propor lá que tem que colocar uma proteção coletiva no compressor, com 60 dias você tem que revisar o inventário de risco onde está o compressor. Se você colocar que em 6 meses deve colocar um enclausuramento no compressor para reduzir o ruído, em 6 meses você tem que mexer o inventário de risco daquela função. Ou seja, é algo dinâmico, não é estático. Até o primeiro PGR que eu fiz ali, os PGR que eu tenho feito, eu tenho entregado um arquivo aberto. Porque como é que a pessoa vai fazer gestão de risco com um documento impresso? Não tem jeito. Aí quero ver mudar o mindset do profissional de segurança, né? Que é imprimir um documento e entregar e daí 2 anos ir lá de novo. O que mudou em 2 anos? A não ser que for um escritório de contabilidade, que a pessoa não vai mudar nada, né? Um escritóriozinho, mas no ambiente operacional, difícil. O cara vai ficar 2 anos sem comprar um caminhão, 2 anos sem comprar uma carregadeira, 2 anos sem comprar um equipamento novo, sem introduzir um processo novo. Tá, gente? Então, esse é o desafio. Você revisar o PGR, talvez semanalmente. Uma empresa igual a Fiat, né? O Pablo pode acertar melhor sobre isso, tem que mexer na planilha sempre, não é? Nas avaliações de risco. Todo dia, né, Wesley? Inclusive, nós temos uma planilha que é o Risk Assessment para a condição, né, que é o caso que é mais semelhante para o PGR, Risk Prediction para o comportamento. O Risk Assessment, que é assim, muito alinhado ao que a gente precisa do PGR, vai ser necessário pequenas modificações. Veja bem, a dinâmica, o que a sua vida profissional de segurança que está nos assistindo vai virar, né? Você vai virar um gestor do risco, né? Porque você vai na área, levanta, avalia, classifica, vê as variáveis, coloca no PGR, lista, plano de ação. Só que você vai observar que tem risco que, vamos supor que você coloca uma gradação lá, probabilidade, gravidade, então é verde, que é o risco aceitável, amarelo, laranja e vermelho é o pior. Aí você colocou um risco vermelho, colocou o plano de ação para daqui a 60 dias e elimina. Você vai ver que aquela ação talvez não vai levar aquele risco de vermelho para verde. Vai levar de vermelho para laranja, você vai reduzir ele um pouquinho.
Aí o que você faz? Retroalimenta esse PGR e começa a trabalhar aquele mesmo risco de novo. Então, a dinâmica vai ser constante, né? Daqui a pouco você vai ter que ter reuniões periódicas com gestores, com administradores. Você vai trabalhar e vai afunilar naqueles que precisam de investimento. Então, você vai precisar mostrar como que a empresa lida com isso, como que ela reserva recurso para saúde e segurança. Então, é justamente tudo isso que você falou mesmo, sabe, Wesley? E aí é só, até fazendo uma pergunta, agora a gente faz a pergunta para o pessoal que está em casa, tá dizendo, vê se alguém vai responder. Como é que eles vão fazer a migração do PPRA para o PGR? Eles fizeram essa pergunta no início da live, eu estava guardando ela para retornar para eles no final. Então vamos esperar mais um pouquinho. Não, então. Vamos deixar eles responderem, né? Pessoal, e aí? Manda pra gente aí como que vocês vão fazer essa migração aí do PPRA para o PGR. Vamos dar uma dica, gente. Pode ser tão mal assim, deixa né? De ser, comenta aí com a gente. Pablo, deixa de ser bonzinho. Não, tá bom, tá lá. Porque no mínimo eu pensei nessa migração aqui de umas 4 formas diferentes. Mas deixa lá, se não sair essas 4 formas diferentes, a gente fala depois lá, né, Wesley? Se dá alguma sugestão, não quer dizer que não está escrito na lei, então vai ser sugestão, né? É aquilo, né? Não é mais prescritivo, é diretivo, né? Não é mais prescrição. Não é... A gente não tem o poder de norma, né? Então faz aí. O importante é fazer, né? Isso. Deixar claro para quem for ditar que você fez isso. Né? E como você fez, a pessoa que pegar. E aí, só para a gente já estar quase chegando no nosso finalzinho, né? Tem mais só 10 minutinhos aí. Eu gostaria só de lembrar, né, as pessoas o que faz parte do GRO. O GRO ele tem 6 pontos que precisam ser observados. E esses 6 pontos que precisam ser observados no gerenciamento de risco vai para dentro do PPRA. Aliás, desculpe, para dentro do PGR. Então, esses 6 pontos a serem observados. Primeiro, evitar o risco. Como que eu vou evitar o risco? Né? Não deixar ele entrar da porteira para dentro. Aqui a gente é de Minas Gerais, né? Entrar da porteira para dentro. A partir do momento que eu deixei o risco entrar da porteira para dentro, eu tenho que gerenciar. Ele passa, eu tenho que tomar conta. E risco dá trabalho. Eu tenho que pagar uma pessoa para cuidar dele, eu tenho que treinar essa pessoa para cuidar dele, treinar o trabalhador para operar. Esse risco tem que ter manutenção, então tem que cuidar, treinar uma pessoa na manutenção, né? E ele exige um cuidado muito grande. Então, assim, evitar o risco é a primeira coisa. Se eu posso ter um produto que é biodegradável, por que eu vou ter um tóxico? Né? Então, isso é algo que a gente tem que pensar. Depois, não deixei ele entrar. Bom, aí eu vou fazer o que o Pablo falou. É o processo de identificar os perigos e também as consequências da exposição a esse perigo. E as pessoas que estão expostas a esse perigo. Aí eu começo a levantar. Quem que vai ser que vai ter que cuidar desse bichinho aí? Quem que vai estar interagindo? Quais as consequências desse bichinho aqui dentro? Essa fonte. Pronto, aí eu já começo a identificar. Identifiquei isso, eu vou lá para a minha sala e vou avaliar esse risco. O que é avaliar? É conhecer e dar uma nota para ele. Né? Eu vou avaliar e dar nota. Quando a gente estuda, a gente não faz avaliação. Não é uma prova, não é avaliação. A semana tem avaliação, e esse vai ser reprovado ou aprovado. Em termos de segurança, a gente poderia comparar com a NR3, né, que está lá na matriz de risco da NR3, embargo ou interdição. Ou pode operar. Basicamente, a NR3 é aprovado ou reprovado. Tem essa condição. Então, avaliar o risco. E é isso que o Pablo falou. Se o risco é alto, se ele é baixo, se ele é trivial, que é a etapa seguinte, né? A partir do momento que eu dei uma nota para ele, eu vou classificar ele como baixo, trivial, médio ou catastrófico, ou extremo, dê o nome que você quiser, mas é importante que tenha um gabarito a ser comparado, né? Alguma coisa que eu vou referenciar nessa classificação do risco. Feito isso, eu vou implementar medidas de controle. Que medidas de controle? Que responda adequadamente à classificação do risco. Se eu tenho um risco de trabalho em altura que é muito maior que um risco ruído, eu tenho que priorizar medidas de controle para trabalho em altura do que medidas da higiene ocupacional. É uma questão de prioridade. Né? Agora, se o barulho é muito mais alto, né, o ruído está muito mais alto que qualquer outra condição de risco, ele é prioridade. Então, a classificação do risco é para poder investir, usar os recursos de maneira adequada. Beleza, implementei. Qual que é a etapa seguinte? É lá ver se está funcionando. Porque às vezes você propõe uma medida de controle, né, Pablo? Linda, né, Lilia? Linda, maravilhosa, perfeita, pinta de amarelo, né? Aí chega lá, ninguém usa. Inventar. Né?
Chega lá, a porteira está aberta, o portão está aberto, destrancado. As pessoas estão operando a máquina sem proteção. Então, assim, ela foi eficaz? Ela está funcionando? As pessoas estão usando? Né? Então, você fez isso, beleza. Vai lá e volta o que o Pablo falou. Vai lá e diminui o risco agora. Porque aquilo que você implementou foi bacana. As pessoas estão usando. Vai ter menor chance de elas se acidentarem ou delas adoecerem, ter um problema de saúde relativo àquele risco. Esse risco caiu para baixo? Beleza, vamos para o próximo. Né? Você vai tratar o próximo. Acho que isso aí é o principal. Tem alguma ferramenta específica, meninos, para essas avaliações, para essa construção da documentação? Ô, Eli, eu costumo te falar que a metodologia principal é a TBC. TBC. A TBC é boa, né? É tirar a bunda da cadeira e campo, né? É a primeira coisa. Pé no guia. Depois, se você vai pôr, né? Depois, se você vai pôr numa planilha em Excel, se você vai pôr no Word, se você vai usar um FMEA, um Razopper, né? Uma ferramenta que faz, né? Você vai criar lá uma matriz, você vai usar uma norma. Você vai usar software. Eu costumo falar que a gente precisa sair da zona de conforto, né? Sair do ar-condicionado, sair da mesinha do escritório, calçar a botina e ir lá no chão de fábrica ver como é feito. Né? Depois, se você rascunhar, é fácil você mitigar num Excel, num Word. Qualquer documento vai ficar fácil uma vez que você já conhece e sabe ali disseminar, né? E aplicar as medidas aí para cada risco que foi levantado. É isso mesmo, é isso aí. Justamente. Como operacionalizar ali a nível de recurso de software, de informática, isso realmente é o detalhe. Entender o conceito, ir lá e extrair a informação, aí faz toda a diferença. Vou lembrar quando eu formei lá no curso técnico, lá no Vale do Aço, né? Inclusive Tony Mar, né? Que é seu engenheiro hoje lá, foi meu professor, né, Liliana, lá na Vale. Passou pelo setor siderúrgico, você tem que técnico de segurança, engenheiro de segurança, meio ambiente, você que está aqui profissional, tem que conhecer o processo de siderurgia, né? Desde lá do alto forno, na redução, até lá na saída do produto final. Né? Você tem que conhecer o detalhe, porque conhecendo o detalhe, né, aí você vai fazer uma boa gestão do ponto de vista de saúde e segurança. Né? Tem que conhecer mesmo o processo. Exatamente. Menino, vamos para a resposta daquela pergunta? Oi? Vamos à resposta do PPRA? Vamos. E aí, alguém respondeu aí, Liliana? Alguém trouxe para a gente? Não sei, foi a resposta da maioria. A maioria. Olá, nós temos 3 minutinhos para falar rapidinho sobre esse tópico. Eu vou falar uma forma que eu vejo, o Pablo complementa aí também com uma forma que ele vê. Primeiro, gente, o que vocês têm que fazer? O PPRA está em vigência? Beleza, mantém ele em vigência e já começa a estruturar o seu PGR. Quando chegar em agosto, você faz uma análise global do seu PPRA, porque é isso que a norma diz, você vai fazer uma análise fechando o ciclo do PPRA. Né? Uma análise global dizendo, ó, foi feito isso, o que está faltando. Nessa análise global, você já vai dizer que está migrando o seu sistema de gestão para o PGR. Né? E as ações que ficaram pendentes no PPRA, né, você vai levar para o PGR, porque elas não vão simplesmente se resolver sozinhas. Então você vem, pega o PPRA, faz uma análise global, fecha o ciclo da vida do PPRA, que ele durou seus vários anos, aí, suas décadas, encerra lá, pega o que você já tem de informação ali de risco químico, físico, biológico, que é relevante, leva para o PGR, pega as ações que ainda estão pendentes, leva para o PGR, e a partir daquele momento que o seu PGR já está estruturado, você começa a dar andamento dele. Então isso é uma forma de você fazer. Pablo? Perfeito. Inclusive, o Wesley falou uma coisa muito interessante, todo mundo olhando muito para frente, né, e preocupado com o PGR, fecha o ciclo do seu PPRA, encerra ele, né, porque você vai, nesse momento, tirar as lições aprendidas. O que eu acertei com o meu PPRA, eu levo para o PGR, o que eu errei com o meu PPRA, né, eu tomo como lição aprendida para não repetir o erro do PGR. E o principal desafio dessa migração é
como realmente fazer a gestão que o PGR me pede para você fazer, para ele não ser um documento de gaveta, igual era o bonitão do PPRA, que a gente pegava e só tirava quando estava vendo lá que, sei lá, tinha que brotar um galpão novo, né, na empresa, senão a gente não lembrava que tinha que revisar e andar com aquilo a nível de gestão, né? Isso é muito importante. Importante, pessoal, não preocupa nesse momento com o modelo da planilha, quais colunas, etc. e tal. Isso aí é tranquilo. Entra em contato comigo lá no grupo, te mando 2, 3 modelos diferentes, não é problema nenhum. O problema, a questão principal é extrair as informações da maneira precisa da área para poder levar para aí. Não leva para plano de ação. Levantar, treinamento, fazer uma avaliação ambiental, né, nem sempre ela vai ser pertinente. Talvez você já vai ter que ir, né, para o seu inventário com isso pronto. Senão a sua gestão vai estar muito fraca. Tá certo? Pessoal. Liliane, eu queria rapidinho falar que eu me senti aqui igual na conversa com o Bial, né? A Liliane é uma excelente apresentadora, né, Ué? É assim. Pessoal, muito chique. O pessoal tem elogiado muito a live, a gente não conseguiu responder todo mundo. O que a gente falou que ia ter para o final, a gente vai disponibilizar essa gravação, tá? No YouTube do Wesley, no YouTube do grupo Profissionais SSMA. O Pablo está preparando um materialzinho exclusivo para quem participou da live. Quem tiver interesse, manda o e-mail no chat aí do grupo Profissionais SSMA, que depois a gente vai compartilhar com vocês. Né? Agradecer a cada um que tirou um tempo aí para ficar com a gente, para conhecer um pouco. O Pablo e o Wesley são excelentes protagonistas que têm bastante excelência aí na área. Tem total domínio do que eles falaram. Queria agradecer muito vocês por ter aceitado esse convite de estar aqui comigo, compartilhando, né, desse sonho que a gente está construindo junto. E a gente despede, né? Vai cair a qualquer momento. Agradecendo a cada um de vocês de coração por estar aqui. A gente que agradece pelo convite, tá? Obrigado, Liliane, por convidar a gente. Obrigado a todas as pessoas que estiveram participando. Né? E a gente está aí para compartilhar o conhecimento. Conhecimento sem compartilhamento não tem utilidade nenhuma, né? Então, agradeço a todos também. E as perguntas que ficaram, né, Lili? A gente faz outra live depois. Nós vamos responder. Nós fazemos outra live e contamos com todo mundo. Isso aí. E a próxima vai ser melhor, porque a gente vai aperfeiçoando, né? Então, os pequenos problemas que tivemos técnicos aqui no início, a gente pede desculpa também. A intenção vai ser sempre entregar o melhor conteúdo em todas as formas para vocês, né? É um grande prazer compartilhar com vocês aí. Beijo, pessoal. Obrigada. Com Deus. Beijo, um abraço a todos. Beleza. Tchau. Valeu. Boa noite, galera. Tchau.